pessoal, vamos falar sobre higiene e conforto sob a ótica dos cuidados paliativos. Esse material, que foi utilizado como referência básica para a montagem da aula, foi elaborado pela enfermeira Graziela Eugênio Toca Fundo, né, via Corém, MG. Vamos nós. De acordo com Pott et al., cuidar não se restringe à execução de atividades técnicas, mas envolve o paciente como um todo, com histórias, sentimentos, expectativas. Neste mesmo sentido, a humanização do cuidado, parte integrante da filosofia da enfermagem, representa um conjunto de iniciativas capaz de conciliar a melhor tecnologia disponível com promoção de acolhimento e respeito ao paciente e sua família. Em se tratando de pacientes elegíveis aos cuidados paliativos, ou seja, aqueles com condições ameaçadoras da vida, buscando prevenir ou aliviar o sofrimento humano, a necessidade de garantir um cuidado focado na pessoa, centrado na pessoa, incluindo no contexto do adoecimento também a sua família, os seus cuidadores, dispõe de um foco mais apurado, pelo fato de fazerem parte desse núcleo em questão pacientes que apresentam de maneira mais evidente a fragilidade humana. Então, quando a gente fala de tecnologia disponível para promoção e acolhimento e respeito ao paciente e à sua família, no que diz respeito ao cuidado paliativo como um todo, a gente vai pensar em desenvolver aparatos técnicos que garantam cuidado focado na vontade da pessoa, nos desejos da pessoa, incluindo o contexto do adoecimento e incluindo também a sua família. Então, quando a gente pensa sobre isso, e a gente traz, por exemplo, a temática da higiene e do conforto, fazer parte dessa rotina de cuidados representa uma dedicação quase que exclusiva da equipe de enfermagem a esses pacientes. Pois nós estamos falando de cuidado, e de cuidado humano básico. Pois apesar de serem pacientes de demanda ou que demandam baixo nível de complexidade tecnológica para garantir seu conforto, representa ao mesmo tempo uma alta demanda de atenção ao cuidado por parte desses profissionais pelo fato das suas necessidades serem cada vez mais frequentes e frente à possibilidade contínua de mudança de foco. Então, no cuidado paliativo, a utilização de tecnologia dura especializada, quanto mais a pessoa caminha em sentido ao fim de vida, e se isso tiver uma correlação com práticas não obstinadas e fúteis, menos necessidade de cuidados de tecnologia dura e especializada ele precisa, mas a cada dia ele precisa mais e ele demanda mais cuidados relacionados às necessidades humanas básicas. E higiene é uma delas. Higiene oral, higiene do couro cabeludo, higiene do corpo, que são condições de cuidado que geram a essa pessoa qualidade de vida. A pele é a primeira forma de comunicação não verbal com o meio, quando a gente cuida de alguém. E se a gente traz uma avaliação da higiene, prevenção e cuidados com a lesão cutânea, o cartão de visita da pessoa é a pele dela como um todo. E ela comunica conosco. Ela faz uma comunicação com a gente. As modificações clínicas no estado geral de saúde, como alterações do fluxo sanguíneo, diminuição ou ao aumento de umidade e temperatura corporal, alterações de coagulação, insuficiências sistêmicas, tudo isso pode causar alteração da pele. O paciente elegível aos cuidados paliativos, independente da sua doença de base, ao longo da evolução
da terminalidade da vida, ele estará sujeito a alterações cutâneas em algum grau. A pele, a gente sabe que é o maior órgão do nosso organismo, e ela é uma forma de comunicação não verbal que me conta de uma condição clínica do paciente como um todo, mostrando todas essas possibilidades de alteração da temperatura, de coagulação sanguínea, de insuficiências da pele, mostrando essa fragilidade para nós. E no paciente elegível a cuidados paliativos, especialmente aquele que caminha para o fim de vida, de alguma forma, essa pele vai mostrar alterações que a gente precisa acompanhar e que a gente precisa ficar de olho se aquela lesão ou aquela alteração que se apresenta a partir desse momento altera a questão do conforto e qualidade de vida desse paciente e da sua família. Então, uma avaliação detalhada do paciente e sua história pregressa deve ser colhida de modo a entender a evolução da doença e da sua trajetória. Por exemplo, quais medicamentos ele usa, quais intercorrências ele já teve, quais os hábitos e costumes de vida ele tem, de modo a auxiliar na prevenção e o cuidado com feridas. Essa alteração de pele é uma alteração que vem em decorrência de uma história de vida toda ou é uma alteração aguda? É interessante a gente pensar nisso. Os pacientes elegíveis aos cuidados paliativos, eles podem apresentar, a gente sabe, uma mobilidade prejudicada. E, quando acamados, podem receber o auxílio da enfermagem ou do cuidador familiar para ajudar na mudança de decúbito no leito. Com o decorrer da doença, o paciente pode se tornar completamente dependente desses familiares ou cuidadores ou profissionais, de forma a necessitar totalmente de ajuda para posicionar-se. Então, é interessante eu observar que aquilo que ele fazia no decorrer da vida, com a fragilidade e a funcionalidade decrescente, ele tende a depender cada dia mais de nós, cuidadores, para isso. E, de acordo com Yamashita et al., pacientes com mobilidade diminuída podem apresentar dor por ficarem muito tempo numa só posição. E a gente sabe que ele também tem risco para desenvolvimento de lesão, especialmente por pressão de mudar o posicionamento. Uma vez que a mobilidade prejudicada é um fator marcante para o desenvolvimento dessas lesões. Vamos lá? Em fase final de vida, esses cuidados devem continuar. E, por muitas vezes, tornam-se mais intensos. Não só como forma preventiva para a formação de lesão, mas para garantir que não haja desconforto do paciente se manter no mesmo lugar, no mesmo posicionamento por muito tempo, e não dar conta, por exemplo, de mudar a posição do braço. Então, quanto mais próximo ao fim de vida, mais demanda de cuidado nós temos. Portanto, que isso afirma que cuidado paliativo não é abandono, é cuidado. É ocupar-se do outro em prol do seu bem-estar, como já diz Heidegger. Aqueles que apresentam rebaixamento sensório devem ser acompanhados de perto pela equipe de enfermagem, garantindo que o rodízio de posicionamento seja rigorosamente respeitado. Mas cabe uma observação. Em decorrência das falências orgânicas, a pele apresenta falhas na sua funcionalidade, podendo aparecer no final as úlceras de Kennedy, que aparecem devido à diminuição na vascularização local, diminuição ou aumento da umidade e, por fim, pelo próprio processo de morte. Como a pele é um órgão do nosso organismo, do nosso corpo, e ele é irrigado, ele é vascularizado, se esse paciente está caminhando para fim de vida e essa irrigação de extremidade é prejudicada e a umidade, muitas vezes, do paciente que não é trocado, né, conforme deveria, não é higienizado conforme deveria, mas mais do que isso, uma falência orgânica, e não só por não mudança de decúbito, e não só pela umidade que ele fica,
mas por uma falência orgânica de um órgão que está morrendo, com a pessoa que está morrendo, pode influenciar na formação das úlceras de Kennedy. Nesse contexto, o cuidado é conservador. Não é uma lesão que eu vou trabalhar para poder cicatrizá-la. O sentido aí é manter conforto do paciente e de seus familiares, que por muitas vezes sentem-se culpados por esse processo, que é totalmente fisiológico. Se o organismo está morrendo e a irrigação sanguínea está diminuindo, e se a circulação da extremidade do corpo está prejudicada, a tendência é que a diminuição da perfusão capilar transcorra de alterações cutâneas. E eu preciso explicar isso à família para que ela não carregue essa culpa. Observa-se, portanto, a necessidade de abordar sobre esse assunto para que não ocorra a sensação de culpa. Os cuidados com a pele e as feridas, sob cuidados em pessoas em cuidados paliativos, devem ser abordados de forma a respeitar a adequação terapêutica do momento, mantendo o foco na autonomia e no conforto do paciente e da família, já que as demandas se modificam ao longo desse tempo. Por exemplo, um paciente em fase final de vida e processo ativo de morte, mudança de decúbito de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Se ele está em fase final de vida, em processo ativo de morte, eu preciso avaliar se a mudança de decúbito naquele momento vai levar mais desconforto do que conforto. O curativo naquele momento tem qual finalidade? Eu tenho que fazer ele quantas vezes? E qual o objetivo do curativo que eu estou fazendo? Então, em muitos casos, o tratamento conservador ele é mais indicado, pois os objetivos dos cuidados paliativos são promover a limpeza, controlar o odor, importantíssimo em pacientes com lesões, especialmente lesões oncológicas ou lesões nas regiões íntimas, que eu tenho que prevenir o odor fétido e o exudato. Nesses casos, a cicatrização não deve ser a meta inicial do cuidado. Muita atenção quanto a isso. Os profissionais de enfermagem devem estar atentos aos impactos causados pelas alterações de pele e feridas, uma vez que esses não se restringem a aspectos físicos. Mas também, gente, essa questão da pele como um todo, ela diz respeito aos aspectos psicológicos, porque há uma alteração na imagem corporal, na autoestima, gera vergonha, estresse e vários outros fatores que possam interferir negativamente na qualidade de vida desses pacientes. O respeito ao pudor, o respeito à exposição à pessoa, como se ela fosse um objeto de exposição e que é comum um paciente com uma doença avançada, especialmente os acamados, todo mundo vê nu. Então, muito cuidado. Nós precisamos estar atentos aos impactos mais que físicos. É possível e importante que se façam curativos mais estéticos, na tentativa de minimizar os impactos citados anteriormente. Doenças neoplásicas de face, doenças neoplásicas de órgãos genitais, que deformam a imagem corporal, especialmente cabeça e pescoço. O curativo que eu faço deve ser o mais estético possível, acompanhando a forma anatômica, para que aquilo não chame mais atenção do que a própria situação já chama. E a escolha de coberturas que necessitam de menor frequência na sua substituição é uma alternativa para minimizar a dor, a exposição frequente da ferida. Além disso, pode ser uma estratégia utilizada na busca pela oferta de uma assistência mais humanizada. Não tenha dúvida. Em se tratando do paciente oncológico, portador de uma lesão neoplásica, o controle do odor, como eu disse anteriormente, é um ponto primordial no tratamento. Por se tratar de um sintoma que traz ao seu portador um incômodo, provocando o afastamento social. Especialmente os tumores que acometem cabeça e pescoço e acometem glândulas salivares. Tem um exudato importante e um odor fétido importante. Nós temos formas para cuidar. Tem o que ser feito para esse paciente. Seguindo Ângelo e Frank, na perspectiva de cuidados com feridas, os cuidados paliativos configuram a melhor alternativa de assistência
por ter como foco a pessoa e não a doença, mantendo uma postura ativa frente à prevenção e ao controle dos sintomas, levando em consideração os valores individuais e, ao mesmo tempo, acolhendo o sofrimento dos pacientes e de seus familiares. Não significa que conforto é não fazer o curativo. Conforto é fazer o curativo com uma análise crítica junto ao paciente e à família, mas sem deixar de cuidar. Aqui, gente, é um exemplo, eu deixei para vocês, um exemplo de uma úlcera de Kennedy. Ela tem as bordas irregulares, em forma de ferradura, borboleta, né, muito comum. Elas evoluem rapidamente, em menos de 48 horas, muitas já evoluem para uma lesão considerável necrosada. O odor fétido é muito comum, ela é muito comum na região sacral e trocantérica, mas sobretudo na região sacral. Então, ter atenção, porque a úlcera de Kennedy, ela tem outra característica também, que é uma coloração diferenciada na lesão como um todo, arroxeada, avermelhada, escurecida, né, com as bordas irregulares. E eu tenho que ter um olhar para isso, como a gente disse anteriormente, para que eu não pense que eu preciso fazer um desbridamento importante e comece um processo de cuidado para a cicatrização da lesão. Então é isso. Cabelo e couro cabeludo. O que a gente pode falar sobre? A limpeza dos cabelos e do couro cabeludo proporciona a sensação de bem-estar, de higiene completa, podendo desencadear muitos sentimentos positivos, tendo em vista o benefício que a água e a remoção da oleosidade, do suor, tira do nosso corpo e proporciona um bem-estar. A frequência, gente, ela depende da vontade do paciente, da rotina do serviço, e quando não puder responder, é importante que o profissional de enfermagem compartilhe com o cuidador familiar a intenção de realizar a higiene do couro cabeludo e cabelos. Tem uma tendência do paciente que está em fim de vida a gente achar que não precisa disso. E isso é um grande gerador de bem-estar. Pacientes em fim de vida devem dispor de atenção especial dos profissionais de enfermagem para que não haja desprendimento energético durante o processo de banho e perda de calor. Ele já está fragilizado, tem uma fadiga importante. A forma que eu vou fazer o banho, a higiene do couro cabeludo, do corpo como um todo, está fazendo um desprendimento grande de energia, faz uma adaptação na higiene para que ele não tenha fadiga por exercício físico causado pelo profissional. Então, recomenda-se, nesse contexto, que esse procedimento seja discutido antes de ser efetivado, que seja uma decisão compartilhada. Quando a gente fala de higiene íntima também, isso é um cuidado que deve ser realizado em qualquer fase em que se encontra a pessoa. Isso corresponde à limpeza da parte genital e anal, com a utilização de agentes neutros, como sabonetes, água, toalhas umedecidas, que são próprias para esse fim. O procedimento de higiene íntima ele pode ser realizado por um profissional de enfermagem e executado sempre que necessário, durante a troca de fralda, durante o banho, e sempre que a gente observar ou que o paciente também solicitar. Recomenda-se que este profissional esteja sempre acompanhado de um outro ou de alguém que exerça o papel de cuidador do paciente. Porque já que nós vamos lidar uma região muito íntima, tendo outra pessoa, isso sustenta mais a questão de proteção à intimidade do outro. Higiene da boca. Higiene oral é um procedimento que exerce grande influência na qualidade de vida e muitas vezes ela é deixada de lado, sobretudo num paciente em fim de vida. Ela gera qualidade de vida, conforto e bem-estar, tanto do paciente quanto da família, interferindo diretamente na imagem corporal e na qualidade de vida. É um procedimento nosso, a higiene oral. É um procedimento da odontologia, mas especialmente quando a gente está falando de enfermagem, é um procedimento que tanto o enfermeiro técnico auxiliar pode executar, gerando uma qualidade de vida. Gente, não justifica um paciente por estar em fase final de vida que a língua esteja sabugosa. Não justifica. Os melhores momentos para a realização da higiene oral correspondem ao acordar, logo após as refeições e antes de dormir. Porém, caso o profissional de enfermagem julgue necessário, este deve realizar a limpeza. Fazer por ele.
A higiene oral ela deve ser realizada independente do paciente ter ou não os dentes naturais ou próteses. Caso ele não as esteja utilizando, ainda assim deve ser mantida a limpeza das gengivas, língua e mucosa, independente do paciente estar alimentando-se por via oral ou não. Deve ainda o profissional atentar-se quanto à presença de crostas e feridas na boca, devendo, se necessário, contactar a presença de um profissional de odontologia para avaliação e cuidado. Na oferta de cuidados em pacientes em fase final de vida, quando a queda da mandíbula, pelo relaxamento da musculatura da face, o profissional de enfermagem deve realizar a limpeza da cavidade oral utilizando solução antisséptica sem álcool para evitar odor desagradável, se ele fica com a boca aberta o tempo todo. E eu posso aumentar a intensidade. Então, é importante manter a mucosa sempre úmida e contar com a ajuda dos cuidadores dos pacientes para a realização do procedimento, sempre que necessário. Nós temos alguns aspectos éticos e legais. Vários, né? A Lei Federal, a 7498, que dispõe sobre o exercício profissional, ela prevê a prestação de cuidados de higiene e conforto ao paciente como competência do auxiliar de enfermagem. Dessa forma, trata-se também da competência dos técnicos e dos enfermeiros. Ao enfermeiro compete privativamente a prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Então, que o enfermeiro, nesse momento, esteja mais presente com o paciente. Não é porque ele está caminhando para o fim de vida que é um cuidado menos complexo. Muito pelo contrário. Qual é a definição de complexidade? Se eu for pensar de cuidado, é quanto mais frágil o paciente está, mais complexo é o cuidado. Cuidados com a pele, higiene, prevenção e tratamento de lesões, são de competência técnica e científica, ética e legal dos auxiliares técnicos de enfermagem e enfermeiros. Vamos observar a Resolução 567 de 2018, que aprova o regulamento da atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas. Aqui algumas referências que vale a pena a gente deixar para vocês. A referência principal é o manual, né, onde a gente retirou todo esse material, Manual de Cuidados Paliativos do Corém de Minas Gerais. Muito obrigado a todos.